Paz e luz, muita paz, muita luz na tua vida. Seminário Teológico Luz Online, levando o melhor da teologia para você, os comentários, as palestras, para transformar, para lhe dar subsídio, transformar não, para lhe dar subsídio, para ser um grande líder em nome de Jesus, um grande cristão em nome de Jesus. Vamos falar acerca da psicologia pastoral. Essa é mais uma daquelas matérias, fruto de nossas pesquisas, acerca das debilidades que os seminários convencionais têm. Ou seja, o que um pastor passou por um seminário e fica dizendo, puxa, se eu tivesse aprendido isso, se eu tivesse aprendido aquilo, seria tão bom, né? E eles não tiveram essa oportunidade. Então, estamos dando para você, online, esta aula, esta videoaula, sobre essas questões importantes que na igreja, como líder, você vai encontrar. Psicologia pastoral é a disciplina que estuda a ação e a psicologia dos membros de uma igreja. Então, utilizamos a psicologia convencional, Freud, Jung e outros grandes da psicologia, do pensamento do psique, da análise do psique. A nossa psicologia também é baseada na Bíblia, na análise bíblica. Ou seja, seria uma análise psicológica, clínica, vamos dizer assim, de um pastor dos seus membros. Por exemplo, alguém chega na igreja com a cara feia, todo emburrado, aí o pastor olha e diz, que irmã antipática, ó, tá vendo? Que irmã, olha a cara dela, tal. Mas às vezes essa mulher está passando problemas psicológicos em casa, depressão, rejeição, algo que está incomodando essa mulher, e esse pastor muitas vezes não está percebendo o problema que ela está passando para tentar se aproximar e resolver. Então, os psicólogos consideram o passado, como Freud, ele analisava o passado da pessoa, os traumas, as frustrações dessa pessoa, para analisar o seu psique, a sua reação psicológica. Apesar de Freud ser considerado ultrapassado por alguns psicólogos modernos, por opiniões que vão de encontro à psicologia atual, ele nos dá muito subsídio para uma análise de um membro, de uma pessoa que está ali na nossa igreja. E Jung também, só que Freud parte muito do princípio do prazer. Tudo é para gerar prazer, tudo é por prazer. E ele não admite a questão de Deus. Trata o ego, o superego e o id, que são três partes que ele divide na sua primeira teoria. A sua segunda teoria são as fases fálica, anal e genital. Então, esses períodos são períodos que Freud analisou as pessoas e disse que as pessoas poderiam ter problemas. E baseado nessas partes, id, ego, superego, fase fálica, anal e genital, ele deduzia alguns comportamentos, algumas doenças psíquicas, né, nas pessoas. E Jung, ele parte do princípio diferente de Freud, mas também é muito considerado na psicologia atual, mais do que Freud até, e admite a ideia de Deus. O psicólogo cristão, ou seja, o pastor, ele deve analisar o conceito mental daquela pessoa, como é que aquela pessoa vê a situação e vê o mundo, qual é o tamanho do mundo daquela pessoa. Que tem pessoas que o mundo dela é desse tamanho, o mundo dela é ela, o pai, a mãe, o marido, o cachorro. E tem outros que tem uma outra cosmovisão da vida. Então o pastor, ele não pode ser simplista, ele tem que ser extremamente analítico. O olho do pastor não é para julgar, mas ele tem que escanear os membros. Escanear. Não tem o Scania, né? Escanear. Naquela escaneada, vamos dizer assim, ele deve identificar falhas, traumas. Não, mas a igreja não tem isso. Tem. Olha como tem. A igreja está cheia de gente precisando de tratamento. A igreja é o hospital de Deus. É onde mais tem gente precisando de tratamento. Gente com síndrome de superioridade, com síndrome de inferioridade, de perseguição, trauma de rejeição, traumas e mais traumas e mais traumas. E o pastor tem que saber ver os medos, as fobias destas pessoas.
pastor tem que ser um pouco psicólogo. Não é aquele pastor, eu odeio psicologia, a psicologia é do diabo, é do cão. Não, calma. Psicologia é uma ciência. Agora, alguns fizeram da psicologia uma religião da liberdade. E a própria psicologia às vezes se contradiz, mas ela é uma ciência, uma ferramenta que poderá ser usada para o bem-estar da sua igreja. É estudar o psique, a mente humana. O que aconteceu com aquela pessoa para aquela pessoa ter aquela ideia? Né? O pastor deve estudar o comportamento da pessoa. Se a pessoa é farrapeira, se a pessoa é fiel, se a pessoa ela não tem palavra, se a pessoa mente. Por que a pessoa mente? Porque é uma pecadora miserável, é o demônio da boca dessa mulher. Não. Às vezes a pessoa mente porque ela aprendeu a mentir. Ela cresceu entre irmãos mentirosos. Ela mentia para se proteger. Então a mentira ficou sendo para ela uma arma, uma cobertura, algo que ela entra para se defender. Então o pastor deve entrar nessa situação e mostrando para ela que a mentira, não dá para se esconder na mentira. O que nos protege de verdade é a verdade. Traumas, depressão, psicoses, neuroses, vícios de comportamentos. Qual o vício de comportamento? Tem gente que tem vício de comportamento. Tem gente que tem vício de comportamento de se atrasar. Ele fica assistindo televisão até faltar 5 minutos. Quando fica 5 minutos, ele pega o carro e sai com tudo. Isso é um vício. Vício de ser acelerado, vício de ser lento, vício de mentir, vícios e mais vícios. As igrejas estão cheias de pessoas que precisam de tratamento. E a área pastoral é uma área também de psicologia, é uma área de humanas. O líder tem que estudar a mente das pessoas para levar para ela um remédio sadio do Evangelho. O perigo está aí. É você analisar as pessoas e ver por que ela está tendo essas reações, ver se ela é humilde o suficiente para você tratar dela, corretamente. Corretamente. A Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá liberalmente e não passa em rosto. Então, o líder deve pedir a Deus sabedoria para lidar com as pessoas e para perceber as falhas dessas pessoas, as debilidades que elas têm, os traumas, as depressões. Olha aqui para nós, o mal do século é a depressão. E a depressão muitas vezes não mostra sinal. O pastor tem que perceber. O cara vai se deprimindo, deixa de ir para a igreja. Vai um dia, 2 para a igreja. Aí depois deixa de ir para a igreja. Aí o pastor começa a dizer, olha, o irmão desviou. Irmão, o diabo tirou o irmão do nosso meio. E às vezes não é. Sabe o que é? Uma depressão. E se o pastor não perceber, o pastor vai tratar aquele irmão como aquela pessoa que abandonou a fé, aquela pessoa que abandonou a igreja, mas na verdade ela está em depressão. Qual a origem dessa depressão? É uma depressão química na cabeça, falta de hormônios, é uma depressão por falta de exercício, de falta de alimentação, ou porque o marido está com outra, ou porque ela está sem emprego. É justamente isso. E é aí onde está a diferença. A diferença do bom líder é aí. É aquele que quando vê alguém, ele tenta contornar a situação. Rapaz, o cara não está vindo mais para a igreja, eu vou visitá-lo. O que está vendo, meu irmão? Tudo bem? Como é que vai? Ah, pastor, eu estou assim e tal. Olha, a depressão, você vai identificar a depressão e vai tratar em nome de Jesus. Pessoas cheias de problemas vão à igreja para serem tratadas. Pessoas que têm vícios de mentir, de fuxicar, traumas de rejeição, traumas que fazem elas rejeitar as pessoas. Você tem que ter o cuidado de olhar, escanear a mente daquela pessoa para identificar o problema, para ministrar o melhor remédio, que é a palavra de Deus, da forma correta. A forma correta de você ministrar a palavra do Senhor. Aí é onde está a importância da psicologia pastoral. Você está numa igreja, vamos colocar uma igreja com 60 pessoas. Ali vai ter vários problemas. Vai ter o filho que não quer obedecer à mãe, vai ter o marido, vai ter a esposa. E esses problemas você vai analisando. É até bom que você anote esses problemas.
Não para ninguém ver, mas para você analisar. Olha, a irmã fulana, ela vive chorando. Por que ela vive chorando? Por quê? Aí depois você vai descobrir um problema. Então vamos tentar sanar esse problema. É ver a mente das pessoas. E por que ele pensa desse jeito? Por que ele age desse jeito? Essa é a psicologia pastoral que você deve exercer, pedindo ao Espírito Santo de Deus sabedoria para a sua mente, para que você venha ser sábio e discernir as coisas dos fatos e os fatos das coisas. Deus te abençoe.